Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Podcast Pesca, Prosa e Café, 34ª edição, e hoje recebendo uma visita muito especial. Antes de você saber quem é que está com a gente aqui, já quero agradecer você que é inscrito no canal, você que está deixando aí o seu feedback, comentando os vídeos, curtindo, faça isso mesmo, o seu comentário, você curtindo, e é muito importante para a gente. Agradecendo também aos nossos patrocinadores. Pois é, a nossa convidada de hoje, convidada muito especial, uma profissional que, aliás, eu já queria ter trazido há tempos aqui no podcast Pesca, Prosa e Café. Então, chega de delongas, vamos apresentá-la logo de uma vez. Hoje a gente vai conversar com a psicóloga aqui de São Miguel do Araguaia, a Denise Seabra, que vai falar para a gente aí sobre esse mundo conturbado, um profissional que, de certa forma, cuida aí, né, das nossas emoções, cuida aí, digamos assim, desse processo, né, tão, digamos, tão agitado que é, né, e ajuda a gente ir levando a vida com mais calma e mais sabedoria também. Denise Seabra, boa noite, seja bem-vinda e obrigado. Até que fim deu certo, né, Denise? Verdade. Boa noite, Kleber. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse momento, tá? Perfeito. Denise, então para a gente já começar começando, fala para a gente aí um pouquinho da sua história. Você é aqui de São Miguel, você veio de fora. Fala para a gente um pouco dos seus familiares, né, seu esposo, família. Faça um pouquinho de introdução aí para a gente ficar conhecendo um pouquinho aí da Denise. Ok. Então, eu vim para São Miguel em 2009. Eu sou de Goiânia, natural de Goiânia. Morei minha vida toda em Goiânia. Fiz faculdade lá, né? No terceiro ano já do ensino médio, eu decidi que eu queria ser psicóloga e já entrei no curso de psicologia com 17 anos de idade. Né? Terminei a formação nova ainda, e para a glória de Deus, né, me identifico muito com a minha área. Sou casada com o Eduardo Seabra. Esse ano nós fazemos 17 anos de casado, formei, no mesmo ano que eu formei, que foi 2007, aí eu já me casei em seguida, no mês de maio. Formei no mês de fevereiro, a Coração de Grau, e venho atuando na área, sou apaixonada pela área da psicologia. Tenho uma família, né, de 3 filhos, o Isaac, que vai fazer 11 anos de idade agora, em maio, e tenho gêmeos, um casal de gêmeos, que o Senhor também nos deu, que tem 1 ano e 5 meses. Faz 5 meses agora, nesse mês de maio, dia 8. Então, essa é a minha família. Vim para São Miguel do Araguaia devido à vinda dos meus pais para cá. Meu pai é o pastor Isaías do Prado, e eles foram transferidos para São Miguel do Araguaia, de igreja, no ano de 2009 também. E um mês em seguida a gente veio acompanhando eles. Aprove o Senhor, estava no coração de Deus, né? Nos trazer para essa cidade. E aqui estamos, uma cidade que aprendemos a amar, uma cidade onde a gente construiu nossa família. Nós construímos uma história. Estou muito feliz de morar aqui, amo morar. Sempre foi um desejo no meu coração morar no interior. Quando eu tivesse meus filhos pequenos, porque eu acho a vida mais tranquila do que Goiânia. E nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, né? E ele me proporcionou estar morando no interior, tendo os meus filhos pequenos, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, no município de São Miguel do Araguaia. Essa é a minha história, de uma forma resumida. Perfeito. Mas, Denise, fala para mim, por que psicologia? Então, quando a gente está na escola, a gente pensa um monte de coisas, né? Mas quando chegou no terceiro ano do ensino médio, eu me identifiquei muito com a área da psicologia, principalmente na demanda de família, casais. Os meus pais são pastores, desde os meus 6 anos de idade, eles pastoreiam a igreja. E a gente sempre lida com pessoas, entendendo as demandas. E foi surgindo no meu coração, né? Meus pais sempre atendendo, acompanhando, esse desejo de ajudar vidas, né? E sempre tive muita facilidade de escutar. Tantas amigas, colega, aquela pessoa que tem facilidade de escutar, né? Que parece que é um ouvido Você, ambulante. você era, de certa forma, a conselheira da turma. Isso, então eu creio que Deus foi gerando no meu coração isso, foi despertando no meu olhar o olhar para a psicologia. E eu vejo a psicologia como algo muito além do que uma profissão na minha vida. Para minha vida, eu vejo que é um chamado de Deus.
E cada pessoa que vai ao meu encontro, eu creio que Deus tem um propósito para me usar como instrumento nas mãos dele para ajudar aquela pessoa naquela demanda que ela precisa. Perfeito. Denise, eu queria que você fizesse para a gente um paralelo, digamos, até de onde você tem lembranças, né? Você começou nova, então, assim, até de onde você tem lembranças, dá para você fazer um comparativo do mundo, é, desde aquela época com o mundo atual? O que mudou com a cabeça das pessoas, com as emoções das pessoas, desde quando você tem lembrança do mundo até agora? Fala pra gente, faz um paralelo aí pra gente. Ok. Então, nós estamos numa era em que a psicologia, a psiquiatria é a profissão da vez, né? Porque, como se percebe, mais tem se adoecido emocionalmente de uns tempos para cá. Quantos transtornos emocionais, né? Quantos? Eu creio que seja devido a essa rotina, um dos motivos lógicos, né? A vida era mais tranquila, as coisas eram menos aceleradas, as famílias tinham mais tempo, as pessoas tinham mais tempo de ficar sem fazer nada, sem pensar nada. Hoje, as pessoas não param, né? Nós estamos na era digital, então a pessoa está sentada, mas está conectada, está olhando alguma coisa, a mente não fica ali, não pensando em nada, está em todo o tempo no entretenimento. E é necessário, a nossa mente, ela precisa ficar naquele momento ali, sem pensar em nada, que era uma coisa que a gente vivia muito antes, né? Vamos pensar aí antes, quando não tinha celular, não tinha internet, era algo muito difícil de você ter acesso. Era raríssimas pessoas que tinham internet em casa, a gente ia em lan house para você ter acesso, ainda custeava ali uma hora, 2 horas, né? E a vida era diferente, as coisas iam com mais tranquilidade, menos competitividade. Hoje nós estamos numa época muito acelerada. Acelerada em tudo, competição demais, produção, sempre cobrando mais das pessoas, né? Eu vejo essa diferença, o quanto esse sossego a gente precisa tentar, Kleber, trazer para a nossa vida, para trazer uma saúde emocional, o descansar. O Entendi. descansar de telas, o descansar de entretenimentos, de televisão, o descansar, ter momentos de conversas boas, ter momentos de olhar a estrela, de entrar em contato com a natureza, que é o que se tinha muito antes e que agora quase não tem. Olha o quanto as crianças têm adoecido, quantos transtornos têm aparecido na infância nos dias de hoje. Devido ao que? Muitas das vezes, excesso de tela, o excesso de compromisso. Tem crianças que não têm dia vago, é tanto compromisso que elas mal têm tempo para brincar. É natação, é balé, é escola de futebol, é aula não sei de quê, aula de inglês, tantas capacitações, né? Então, assim, essa questão da vida corrida não está só na vida dos adultos, nas crianças também, o que tem adoecido muito a nossa sociedade de uma forma geral. Então, é importante isso. Para a saúde emocional, a gente dá uma desacelerada, apreciar mais a vida. Sim, entendi. Então você atribui, ou seja, o surgimento de mais depressões nas pessoas, de certa forma, a tecnologia, né, e os afazeres que cada um tem, seja no interior, seja nas capitais, sobretudo nas capitais também, né? Uma das coisas. Uma das coisas. Isso, que Sim. pode provocar o adoecimento, né? Não é a questão do não parar, né? Do ativismo não parar. Não só a questão das redes sociais, mas você não parar, não ter pausa. Pode ser até uma compulsão por trabalho. Talvez nem é questão de redes sociais, é trabalho. Uma pessoa que não para, ela trabalha de segunda a segunda. E aí ela vai adoecendo, né? Ela começa a ter um esgotamento mental, um esgotamento físico. Começa a apresentar ansiedade, depois vai caminhando para depressão, se não se cuida. Então, essa questão mesmo da negligência, de parar, de olhar para si, de apreciar a vida, de saborear a vida. Perfeito. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. À medida que você esquece de você mesmo, Isso. e presta mais atenção no seu trabalho, na questão da competição que você falou. Fala pra gente,
para os nossos inscritos aqui também. Fala para a gente hoje, o que é que mais está causando transtorno nas pessoas? O que é que acomete mais transtorno hoje? Você acha que continua sendo essa questão da competitividade, de você esquecer de você? Ou você acha que isso é um processo natural que vai, digamos, vai chegando mais aos fins do tempo e isso vai acontecendo devido todo um contexto que está acontecendo no mundo? E eu queria já, com outra pergunta, já passando para você, como é que a pessoa pode identificar que ela não está legal mentalmente, que as coisas não tá errada? Tem alguns sintomas que aparecem, claro que a gente começa a perceber e daí daquela, opa, eu tenho que procurar um profissional. Fala pra gente. Ok. Primeira pergunta, né? Eu vejo uma questão também da formação da personalidade. Assim, é muito importante que uma criança tenha a formação da sua personalidade bem estruturada, para que não haja adoecimento. O adoecimento psíquico, os transtornos psíquicos, eles acontecem por questões hereditárias, por questões orgânicas e contextos, vivências de vida da pessoa. Então, assim, duas pessoas podem viver no mesmo contexto, ter as mesmas experiências e terem. Uma pode desenvolver transtorno e outra não, por causa da singularidade daquela pessoa, né? Então, são vários fatores que levam a pessoa a desenvolver um transtorno. Agora, é importantíssimo que a formação da personalidade de um indivíduo seja bem estruturado. De 3 meses de gestação até os 7 anos de idade, 70% a 80% da personalidade do ser humano é formado. Então, aquilo que o ser humano vive da gestação até os 7, 8 anos de idade vai ter impacto na formação da personalidade. O que é personalidade? É um conjunto de padrão de comportamento daquela pessoa que é unicamente dela e que normalmente se apresenta em situação de estresse ou desafios. Por isso que é muito importante os pais trazer uma boa estrutura na formação da personalidade dessa criança. Pessoas que têm um histórico na infância, de negligência, abandono, né, outros tipos de históricos de violência, uma estrutura familiar muito desestruturada, ela tende a desenvolver transtornos mais graves. A pessoa que não teve uma má formação, teve uma estrutura mais tranquila na formação da personalidade, uma família mais tranquila, mais estruturada, ela pode até vir em transtornos, mas vem de forma mais leve, entende? Perfeito. A outra pergunta que você me fez foi? Com relação, como é que a gente percebe que a gente tá Que com um problema, tal, se de tem alguns buscar uma. sintomas, o que aparece primeiro? Então, você vai observar se você está dormindo bem, como é que tá, tá dormindo bem, tá comendo bem, tá produzindo no trabalho bem, como é que tá o nível de ansiedade, preocupação, como é que tá seu humor, tá muito triste ou tá eufórico demais, né? As pessoas que estão próximo da gente começam a perceber mais. Então, assim, talvez a pessoa por si só não percebe no início. Então, preste atenção naquelas pessoas que convivem com você, o que elas têm te falado. Ei, você está muito acelerado, você está muito depressivo, você está muito nervoso, você está muito irritado. Essas pessoas que estão próximo da gente tendem a perceber mais rápido. Né? Então, a gente pode dar atenção para isso. E percebeu que a questão emocional, no sistema emocional, algo está interferindo, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo para avaliar, né? Perfeito. Então, legal, porque assim, às vezes o pessoal tá nos assistindo agora, né? De repente está passando por essa situação e já fica aí a dica para a pessoa já procurar o profissional. Você falou com a questão da criança e isso até me motivou a fazer essa pergunta. Então, você acha que um convívio, ou seja, a criança está num lar, num meio, na família assim, conturbado, né, com muitas, digamos, brigas, né, muitas, digamos, palavras, né? Enfim, gestos, enfim. Você acha que isso contribui também? Se a criança tiver
uma predisposição e isso acarreta, então? Isso, Ah, contribui. Sim, para transtornos mais graves, entendeu? Porque as pessoas que têm uma predisposição, mas a estrutura familiar foi tranquila, ela pode até desenvolver os transtornos, mas são leves. Não vai se agravar, porque é importantíssimo uma boa estrutura. É como uma casa. Vamos pensar numa construção de uma casa. Quando você faz um bom alicerce, aquela casa ela vai ter uma boa estrutura, ela não vai ter rachaduras, ela não vai ter perigo de desmoronar, porque foi bem alicerçada. Se você faz na criança um bom alicerce emocional, ela vai ir bem. Aí o que que tem acontecido hoje? Olha os pais num ativismo tremendo e as nossas crianças sendo terceirizadas. Como está ficando a estrutura de personalidade das nossas crianças? E ninguém quer parar, ninguém quer renunciar. E a infância só se tem uma vez, né? Qualquer fase da vida se tem só uma vez, mas a infância ela é importantíssima, porque ela vai nortear muita coisa na vida da pessoa. Quando eu estou em acompanhamento com alguém e a gente volta, vamos lá na sua infância, como foi a gestação, como foi sua infância, sempre a gente encontra coisas que justificam uma insegurança. A gente encontra uma história que justifique uma baixa autoestima, que justifica um medo. A gente sempre tem uma raiz lá na infância. perfeito. Podcast Pesca, Prosa e Café, 34ª edição. Hoje conversando com a Denise Seabra, psicóloga aqui da cidade de São Miguel do Araguaia. Denise, fala pra gente quais são as suas áreas aí de especialização, se é que você tem, e o seu interesse clínico mesmo. Fala pra gente o que mais você aborda. Então, eu amo estudar, Kleber. Eu terminei minha faculdade, já fui para uma pós-graduação em terapia de família e casais e grupo. Foi minha primeira formação. Depois, quando eu já vim para São Miguel, quando eu terminei minha pós, aí que eu fiz formação em Braispore, formação em BDR, lógico, né? Brasília e Goiânia, normalmente eu ia. Aprimoramento em BDR, estados de egos, fiz uma pós-graduação em psicologia eclesiástica também em Brasília e estou fazendo uma pós-graduação agora em psicanálise clínica. Perfeito, perfeito. Assim, então já que você falou psicanálise, fala pra gente assim, a diferença entre a psicologia e a psicanálise. Como é que funciona? Eu sempre ouço as pessoas, aquele famoso bordão, né? Freud explica. Fala um pouquinho pra gente aí, então. Então, quando você faz a formação de psicologia, a gente também vê psicanálise. A gente vê várias abordagens, humanista, gestalt, comportamental cognitiva. E quando você sai da faculdade, você tem que escolher uma abordagem. Que é uma abordagem? É uma forma de intervenção. Dependendo da sua especialização, da sua abordagem, a sua intervenção com o paciente vai ser diferente, né? Porque você vai ser treinada com técnicas, com recursos para voltada para aquela abordagem. Então, a psicanálise, a gente vê ela na psicologia. A gente estuda Freud na psicologia. O que eu estou fazendo agora? Eu estou aprofundando meu conhecimento na psicanálise. Porém, para a pessoa ser psicanalista, ela não precisa ser psicólogo. Ela pode fazer uma formação em psicanálise e se tornar psicanalista, entende? Por quê? Porque vai estudar os psicanalistas, Freud, Jung, vai aprofundar nesse conhecimento e vai usar desse conhecimento para ser terapeuta e ajudar as pessoas. Então, para mim, veio somar já no meu conhecimento como psicóloga. Ficou clara a Ficou, resposta? ficou. Só que eu quero que você fala para mim, por exemplo, é, é, como cada paciente vai procurar cada um, o psicanalista ou o psicólogo. Qual é o grau que cada um, por exemplo, eu estou me sentindo assim, eu vou procurar um psicólogo. Não, eu estou me sentindo de outro tipo, vou procurar um psicanalista. Fala pra gente aí. Boa pergunta, deixa eu pensar sobre ela. Então, o psicanalista, ele tem formação e capacidade de atender as demandas, Sim. todos os tipos de transtornos. Ele tem. Agora, uma diferença que cabe é assim, tem muitos psicólogos que aplicam testes, tem formação em aplicar testes,
que já o psicanalista não. O psicanalista é voltado para tratamento no sentido terapêutico mesmo, como o psicólogo também faz. Então não tem diferença não. Se você está com depressão, se você está com ansiedade, você pode procurar um psicólogo ou você pode procurar um psicanalista. A abordagem que vai ser diferente. Até de psicólogo para psicólogo muda a abordagem. Então é importante quando a pessoa vá procurar o psicólogo perguntar qual é a sua abordagem. Qual é a forma que você trabalha? Porque aquilo ali vai nortear o trabalho do terapeuta. E a psicanálise trabalha com a cura pela fala, a associação livre, interpretação de sonhos, trabalha com essa questão muito da história da vida, da infância da pessoa. Entende? Então, fique tranquilo. Se você está com uma demanda emocional, você pode procurar o psicólogo ou o psicanalista, desde que seja isso, depressão, ansiedade. Agora, se você quer fazer uma avaliação, você vai procurar um neuropsicólogo ou um psicólogo com formação na área de testes, tá? Perfeito. Fala pra gente um pouquinho. Parece que você também tem as suas atuações aqui na cidade de São Miguel. Fala as áreas que você trabalha, onde você trabalha, se só atende particular. Fala pra gente aí. Atualmente, Kleber, eu só estou no consultório particular. Atualmente. Mas já trabalhei aqui em São Miguel, no CREAS, já trabalhei no CRAS, já trabalhei no CAPS, no Centro de Reabilitação. Já passei por todos esses lugares aí que tem psicólogo aqui em São Miguel. Quando eu cheguei, eu fiquei alguns anos. Lá em Goiânia também eu trabalhei no CREAS. Trabalhei 2 anos como estagiária, 1 ano como psicóloga. E atualmente eu só estou no consultório mesmo como psicóloga, né? E aí tem essa questão do pastoreio. E aí ministro nas igrejas, vou em encontro de mulheres, que é uma questão mais voltada no ministério mesmo eclesiástico, tá? Tranquilo. Fala pra gente agora, as técnicas que você usa de terapia são breves ou de longo prazo? Ou isso depende de cada paciente que você atende? Boa pergunta. É uma pergunta que sempre vem. Quando o paciente vem, ele pergunta: quantas sessões eu vou precisar? Quantas sessões para que eu preciso vir aqui? Depende muito. Eu tenho formação, por exemplo, essa formação em MDR, que é dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares, é uma terapia breve, no sentido de trabalhar a superação de traumas utilizando estimulações bilaterais. Porém, tem pacientes que têm tantos traumas que a gente acaba demorando. Por quê? Porque você trabalha um trauma, aí vem outro, você tem que trabalhar aquele outro trauma. Então, por isso que depende muito. Porque quando você começa ali a fazer o acompanhamento terapêutico, a pessoa vai vindo, vai surgindo outras demandas. E aí você vai trabalhando. Tem pessoas que não, que com 9 sessões, com 10 sessões, porque é bem focal. Eu quero isso e pronto, e acabou, ela consegue alcançar aquilo. Entende? Mas o bacana é que na terapia você vai se conhecendo e você vai percebendo que melhora e você vai querendo melhorar outras coisas. E aí é onde vai caminhando, vai prolongando mais. Mas as minhas técnicas são sim técnicas para terapia breve, desde que a demanda do paciente seja realmente algo bem focal. Tranquilo. Agora, falar de um assunto assim, porque a pessoa vai, ou seja, vai falar da sua vida, vai falar o que está sentindo. Então, é uma responsabilidade muito grande para o profissional, porque imagine você, a pessoa vai contar o que tá passando, ela vai falar da família dela, vai falar do negócio, vai falar de tudo o que você pensar, vai sair ali para o profissional, né? E como funciona aí essa questão da confiança de paciente com o profissional, né? A questão da confiança, como é que isso funciona? Então, nós somos regidos pelo Conselho de Ética, né? Tudo que é falado dentro de um consultório tem o direito de sigilo. O sigilo só se rompe se há uma situação de risco de vida, né? Um suicídio iminente, uma situação de violência. A gente comunica isso. Em situação de risco, a gente tem por dever proteger aquela pessoa que a gente está acompanhando. Caso contrário, tudo que fala fica ali, no consultório. Então, tem essa questão do sigilo e tem a questão do vincular. O paciente, ele tem que vincular com aquele terapeuta, ele tem que sentir confiança. Ele sabe que tudo que foi falado tem um caráter de sigilo, porém, ele tem que sentir que aquela relação é confiável.
para que ele possa mesmo falar sem se sentir censurado, sem se sentir julgado, porque a proposta é essa, é uma escuta sem censura, é uma escuta acolhedora, atenciosa, para que a pessoa tenha liberdade de expressar, sentindo acolhida. Perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, depois a gente vai para o intervalo comercial. Assim, qual foi, assim, claro que a gente acabou de falar da questão aí da confiança, mas já teve algum caso assim de algum paciente que falou, e- ou seja, na consulta, ou seja, aquilo que ele estava passando era assim tão forte que de certa forma mexeu com você, com a sua sensibilidade, e como que o profissional consegue ouvir tantas histórias tristes, tantas coisas tristes e se segurar. Claro que tem todo um estudo, tem uma preparação, mas tem o lado humano, né? Tem. Então, como é que funciona isso? Então, a primeira pergunta você perguntou se mobiliza. E Isso. mobiliza, tem histórias que a gente fica impactadas, né? No sentido assim de quão sofrido foi, quão difícil foi. É, já teve situações de eu me emocionar junto com o paciente. Por quê? Me emocionar no sentido assim, dos meus olhos encher de lágrima, né? Mas lógico, eu tô ali pra estar apoiando ele naquele momento difícil. Então, eu não vou desmoronar com a pessoa. Mas Sim, eu sim. estou ali naquela postura de estar ao lado, naquele processo terapêutico, a gente se emociona assim. É importantíssimo que todo terapeuta, quando eu falo terapeuta, eu estou envolvendo psicólogos e pessoas que fazem terapia psicanalistas e outras formas de terapia que existem. É importantíssimo, não só terapeuta, mas quem trabalha com aconselhamentos, né? É importantíssimo que a pessoa seja uma pessoa que receba terapia, que faça acompanhamento terapêutico. Por quê? Todos, todos nós temos demandas emocionais. Então, eu preciso trabalhar as minhas demandas emocionais para que as histórias dos meus pacientes não mexam comigo de tal forma que eu não consiga lidar com aquilo. Então surgiu uma demanda que eu não esperava e mexeu com algum conteúdo meu, porque as nossas histórias podem, assim, algo que ele me falou é muito semelhante a algo que eu vivi. E aquilo tá me prejudicando no meu desempenho, eu tenho que ir ao meu terapeuta e analisar aquilo. Como é que tá isso dentro de mim? Porque senão eu posso projetar para o meu paciente conteúdos meus não bem resolvidos. Então, o terapeuta ele tem que estar muito bem resolvido emocionalmente, porque senão não dá certo. Ele vai adoecer. Quantas pessoas que ajudam indivíduos têm adoecido? Esgotamento mental, tem entrado. Ó, nós estamos na era do burnout, né? Do adoecimento dos grandes profissionais, de professores adoecentes, psicólogos adoecentes, médicos adoecentes. Por quê? A falta do autocuidado. É importantíssimo que a gente se cuide, que o psicólogo, o terapeuta cuide de si mesmo, para que ele possa atender a demanda de quem foi procurar ele, sem desmoronar o seu mundo interno e sem prejudicar o acompanhamento daquela pessoa, porque um terapeuta que ele não está bem consigo mesmo, ele pode trazer prejuízos. Senão ele pode passar de terapeuta para paciente, né? Aí a relação pode ficar isso mesmo, prejudicada e pode prejudicar o andamento do outro. Verdade. Vou te fazer outra pergunta agora, só que você vai me responder só depois do intervalo comercial. A pergunta que eu quero fazer para a gente ir para o bloco comercial é a seguinte. O que é que você mais recebe no seu consultório? As pessoas endividadas, pessoas que perdeu dinheiro, às vezes gastou o que não podia, gastou o que tem, é, questão de relacionamento, a questão mesmo de, às vezes, a pessoa se sentir tão menosprezada, se sentir que tudo está contra ela, e aí isso pode acontecer. E depois eu queria que você, depois do comercial, você falar quais são as áreas que você mais recebe aí no seu consultório com relação às suas demandas. Podcast Pesca, Prosa e Café, 34ª edição. Agradecendo você que está com a gente aí, hoje conversando com a psicóloga Denise Seabra, aqui da cidade de São Miguel do Araguaia. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Fica por aí.
Olá pessoal, boa noite. Podcast Pesca, Prosa e Café, 34ª edição, de volta, gente. Conversando hoje com a psicóloga aqui da cidade de São Miguel do Araguaia, a Denise Seabra. Aliás, eu quero aproveitar também e mandar uma boa noite aí pro Eduardo, pastor Eduardo. Com certeza vai acompanhar a entrevista também, né? Então, boa noite para você, Eduardo. Tudo de bom aí. Pois é, Denise, antes de entrar para o nosso intervalo comercial, eu tinha feito a pergunta com relação a quais os tipos mais predominantes aí que você recebe quando você vai fazer os seus atendimentos. Se é briga de marido e mulher, digamos, término de relação, endividamento, às vezes pessoas que perderam tudo e aí caem em depressão. Quais são os casos que mais levam as pessoas a entrarem na depressão? Então, normalmente as pessoas procuram a ajuda terapêutica quando estão muito mal. Ninguém vai para algo assim mais leve, começando a ter um descontrole financeiro, deixa eu ir aqui ver como é que eu posso me ajudar nessa compulsão por compra, ou nessa questão de endividamento, ou tô começando a ter um problema no casamento, deixa eu buscar ajuda. Não. Normalmente as pessoas vão quando assim, o casamento já tá no fim, né? O problema financeiro já atingiu de forma devastadora o emocional, a depressão já está grave, a ansiedade já está grave. O que seria muito bom se as pessoas procurassem assim a terapia no início das coisas. Não, mas como se fosse o último recurso. Quantas pessoas que eu escuto falar assim, aqui eu vim aqui com uma última tentativa, porque para lutar por esse casamento, para tentar sair dessa situação, porque vai empurrando, vai deixando, vai tentando de outras formas. Então é importantíssimo que as pessoas não deixem ficar grave demais. Lógico, se tá, vamos lá. Mas quanto mais grave, mais difícil vai ser para ser tratado, como qualquer problema, um problema no corpo. Se você deixar gravar uma doença física, mais difícil vai ser o tratamento. Se você vai no início, mais fácil vai ser você alcançar a sua melhora. E na terapia da mesma forma. Então, o que vem normalmente para o consultório são situações que já estão assim muito difíceis. Perfeito. E como é que você avalia aí o progresso aí dos seus pacientes quando estão né, nesse processo aí? E como é para você quando aquele paciente chega lá realmente desolado, né, com muitos problemas tal, e aí você devido aí ao seu profissionalismo, né, e aí você consegue ajudar o paciente? Como é para você? Então, é muito gratificante quando a gente consegue ter bons resultados, como para qualquer profissional, né? Independente da área, quando você tem êxito naquilo que você faz, é algo muito gratificante. E como que a gente percebe que a pessoa está tendo ganhos? Porque a pessoa vai nos trazendo as melhoras. Né? Se tá dormindo melhor, o humor tá mais estabilizado, o apetite regulou, não tá dando crise de pânico mais, o relacionamento na família tá melhor, a pessoa já não tá naquela compulsão, não tá naquele vício, a pessoa vai trazendo. Ela vai trazendo as melhoras alcançadas. E aí, quando ela alcança aquilo que ela desejou, ela pode interromper o acompanhamento. Se quiser também continuar, a gente continua. Porque tem pessoas que fazem acompanhamento no sentido como se fosse dando manutenções, sabe? Assim, não tem nenhum transtorno grave, mas vai lá para contar dos desafios da vida, para compartilhar o que está acontecendo. E tem uma qualidade de vida ótima, porque tem alguém com quem compartilhar, tendo a certeza do sigilo, do ambiente acolhedor. Então é muito gratificante para mim e a pessoa vai percebendo a sua melhora. Perfeito. E que tipo de apoio ou recurso adicional você pode oferecer além das sessões individuais? Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, tipo, às vezes a pessoa vai lá, vai conversar com você, explicar tudo o que está acontecendo e tal. Aí a questão, além da questão técnica, profissional, né? Como o apoio que você passa para o paciente? Vê se é isso, se eu entendi, tá bom? Vou responder e você vê se eu entendi sua pergunta. A pessoa veio fazer o acompanhamento terapêutico. Diante das necessidades dela, eu posso encaminhar ela para uma avaliação psiquiátrica.
para ela fazer um acompanhamento medicamentoso, que na maioria das vezes acontece, porque quando a pessoa já vem me procurar, ela já está com um transtorno de médio para grave, né? Então há necessidade sim da medicação. Aí conscientizar a pessoa da necessidade da medicação, porque muitas das vezes a pessoa vem com um pensamento errado sobre a medicação. Eu vou ficar dependente, eu não quero, é coisa de louco. Não, aí tem que trabalhar essa questão do entender a proposta da medicação para a pessoa fazer o acompanhamento medicamentoso como deve ser feito. Não é aquele negócio, eu tomo 30 dias, estou bem, paro. Não, fazer mesmo o acompanhamento com início, meio e fim com o médico psiquiatra, quando é o caso. Tem situações que a gente encaminha também para fazer uma endocrinologista, para ver como é que tá níveis hormonais, porque pode ser uma disfunção hormonal que está provocando uma alteração no humor. Então, caminho para o endocrinologista, para um hematologista, para ver como é que está esse sangue, como é que está o nível de ferro, essa fraqueza, esse desânimo, será que não é uma anemia? Será que não... Entende? Muitas das vezes a demanda da pessoa não é física, e a gente precisa dar essa orientação para ela procurar a ajuda correta também. Perfeito. Fala pra gente, qual é o seu maior público? Homem, mulher, criança, pessoas mais de idade ou digamos que hoje em dia tá tudo? Eu não atendo crianças. Eu atendo adolescentes Sim. e adultos e casais. A maioria é mulher, mas atendo homens também. E uma demanda de adolescentes também boa. Mas perfeito. A maioria é de sexo feminino, tanto adolescentes, não sei se é porque eles se identificam, né, que é uma terapeuta mulher, é uma pessoa e que é uma terapeuta mulher, mas é tranquilo, dá para fazer acompanhamento, né, sendo homem, acompanhamento terapêutico com uma psicóloga, ou ao contrário, sendo uma mulher, acompanhamento como terapeuta. Porque se a pessoa for ética, for um profissional ético, ele vai saber lidar com a situação, tá? Com uma postura ética e respeitosa. Muito bem. Essa pergunta que eu vou fazer para você, como profissional, eu confesso que até eu realmente queria ouvir de um profissional se realmente isso faz sentido. Porque assim, tem pesquisa aí que nesse século aí agora, grande parte dos transtornos e também e possíveis mortes por várias razões, e aquela palavrinha que a gente não pode falar no YouTube, assim, vão ser causadas por causa da depressão. Então, diante da sua visão como um profissional, isso realmente está caminhando para se concretizar mesmo? Mais uma vez, eu não entendi sua pergunta. Repete para mim. Assim, tem pesquisas aí que dizem que a depressão vai ser uma das principais causas de mortes no mundo. E também quando a pessoa não está mais com vontade de viver, entendeu? Que a gente não pode falar a palavra no YouTube, entendeu? Sim. Então, assim, aí eu queria ouvir de você, como um profissional, se realmente é isso aí, se o mundo realmente está caminhando para isso, devido a vários fatores que a gente até falou no início da entrevista, se isso corrobora. Isso mesmo. Há várias pesquisas que comprovam isso, né? Até a questão de deixar de trabalhar. Quantas pessoas estão saindo, né, dos seus trabalhos por questões de depressão, de ansiedade, deixando mesmo suas profissões por causa de um adoecimento emocional. Então, é uma das coisas, sim, né, que está caminhando para isso, para maior índice, né, de mortes, né? Perfeito. A depressão. Assim, Denise, e é uma coisa, a questão da cabeça é um trem tão interessante porque, ou seja, é o seu forte ali, né? É a sua direção. Então, se a sua cabeça não estiver funcionando legal, então isso vai, obviamente, não vai deixar você fazer nada e você não vai ter, claro, um bom convívio social. E haja vista, hoje a gente vê, você falou questão de trabalho, e você vê tanto os profissionais médicos, você vê advogados, você vê engenheiros, às vezes até em situação de rua,
ou seja, devido a uma depressão, algo que ele não conseguiu, né, curar, e isso afetou profundamente a ponto de ele deixar a família e deixar a sua profissão e ficar isolado, ou seja, como moradores de ruas ou reclusos nas suas próprias residências. Fala pra gente disso aí. Isso mesmo, né? A emoção, o sistema emocional, nossa psique, ela é importantíssima. Uma pessoa que está com a saúde emocional comprometida, compromete tudo, seu desempenho profissional, seu desempenho social, relacionamento, família, financeiro, tudo fica prejudicado, né? E aí cada um vai caminhando para transtornos variados, né? A depressão e a ansiedade são os mais comuns. Mas tem vários, né? Olha a compulsão, quantas pessoas estão com compulsão alimentar, compulsão por compra, compulsão por trabalho, vícios, tudo o quê? Tentando aliviar um desprazer na alma. Há um desprazer na alma e a pessoa busca trazer um prazer, aliviar aquilo que está angustiando tanto. Então, a emoção, ela é um carro forte na nossa vida. A gente precisa, como seres humanos, olhar para nós mesmos e ter gestos de autocuidado, que é amor próprio, né? Então, é necessário, é vital que uma pessoa durma bem, se alimente bem, descanse, né? Cultive bons relacionamentos, faça coisas que dê prazer, seus hobbies, cada um vivencia aquilo que é prazeroso, abraça quem ama, sorria. Por quê? Para fortalecer a saúde emocional. Porque se desandar a saúde emocional, desanda muita coisa. Se sair do trilho, vai desandar a vida toda da pessoa. E é importante colocar o trem no trilho novamente para as coisas fluir, né? Perfeito. Denise, você acha que a humanidade, no geral, tá perdendo assim aquele amor, digamos que até próprio e o amor com seu irmão? Ou isso é uma percepção meio errônea minha? Não é uma percepção correta. Porque o que é a autoestima? A autoestima é uma pessoa que se estima, é uma pessoa que se ama, é uma pessoa que gosta de si. E o que a gente mais percebe hoje é o desamor próprio. Pessoas que não se amam, que nunca tá bom o suficiente, que sempre tá procurando melhorar numa ânsia que nunca se satisfaz. Por quê? Porque há um desamor próprio. Se a pessoa não consegue se amar, é bem difícil ela conseguir amar o outro, porque a gente só oferece para o outro aquilo que a gente tem. Então, o primeiro passo é o amor próprio, né? Para você ser capaz de amar o outro também. Tem sim, o amor tem se esfriado, sim. E o que é interessante, você falou da questão do amor próprio, é o que a gente vê hoje com as redes sociais, é, principalmente mulheres, né? Claro que hoje aumentou bastante os homens também, né? Mas as mulheres hoje, a gente percebe que elas vão para a academia, aí tem seus celulares, né? Então, quer dizer, às vezes ela faz tudo aquilo talvez não para se sentirem bem, mas mais pela questão do status, né? Aí elas postam, né? Aí se recebe X comentários, elas ficam alegres ou eles ficam alegres, mas se começarem a, digamos, a ter o cancelamento na linguagem da internet, isso já é motivo para deixá-las tristes, né? Então, ou seja, para elas elas não querem um reconhecimento natural das pessoas, o olhar, a pessoa reconhecer ela pelo que ela é, né? Aquele reconhecimento natural, mas elas preferem aquele reconhecimento pelas redes, né? As curtidas, os comentários positivos, né? Então, quando isso não acontece, aí na maioria delas, ficam tristes por isso, né? Aí vem a questão da autoafirmação através do olhar do outro, né? Na verdade, a gente tem que saber e ser seguro de quem a gente é. Não preciso do olhar do outro para saber quem eu sou. Eu sei quem eu sou e sou segura de quem eu sou. Porque se a pessoa fica esperando o olhar do outro para se
se sentir segura, fica muito instável seu valor próprio. Porque depende de quantas curtidas, depende de quantos, né, É. dos comentários. Aí já demonstra que algo não tá bem, né? Se a pessoa Que no fundo ela é depende daquilo insegura, né? a nível emocional. Sim, quem eu sou? Aí fala de identidade, né? Quem eu sou? Eu sou segura de quem eu sou? Ou eu preciso do outro para me afirmar? E a pessoa que ela tem uma insegurança de si mesmo, muitas das vezes ela pode vir maquiada de uma arrogância, tá? Então tem arrogantes, assim, no sentido de pisar no outro, mas é porque ele não se sente ninguém. Então ele tem necessidade de pisar no outro para Exatamente. se sentir alguém. E isso demonstra uma falta de segurança em si mesmo. Porque se eu sou segura de mim, eu não preciso pisar em ninguém, nem maltratar ninguém para eu me afirmar, porque eu sei quem eu sou. E também não preciso da palavra do outro para me sentir alguém, porque eu sei quem eu sou. Né? Então, tem que tomar cuidado. Se eu preciso do outro para me sentir validada, tá errado. Tenho que me validar independente do que o outro diz que eu sou. Entende? Perfeito. É, você, assim, como profissional, por exemplo, é para você identificar que a pessoa está com algum problema, ela tem que se expressar, falar alguma coisa para você, ou você só com um feeling, você às vezes olha aquela pessoa, bom, por exemplo, igual o seu esposo, Eduardo, aquela pessoa ali, aquele nosso amigo ali, aquela nossa amiga, eu acho que ela não tá legal. Acontece isso ou você só identifica só se a pessoa fazer uma consulta ou conversar com você ou você vê alguns gestos ou algumas ações? Como é que é? Acontece, a gente fica com uma sensibilidade maior para perceber. É igual, vamos dar um exemplo bem prático, mãe com filho, né? Hum. Pelo passo, pelo tom de voz, você percebe que algo não tá bem. Então, Você aprontou hoje. Você me aprontou hoje na rua. percebe. Mãe é uma coisa de. É uma trem Então você interessante tem um mesmo. treino, você foi treinada para quê? Para observar Verdade. o comportamento da pessoa, o não dito. Então, querendo ou não, o olhar da gente percebe algumas coisas mesmo, né? A gente percebe, sim, automático. Não é nenhuma coisa assim, vou ficar avaliando a pessoa, a gente percebe. Agora, a gente não fecha diagnóstico, né? Sim, sim, Porque sim. aí fechar o Não, diagnóstico, é você só mesmo a tem que. percepção. Isso. Aí você tem que encaixar ali dentro da classificação internacional de doenças, o CID-10 ou DSM-4, para você saber se aqueles sintomas, né? Mandar para um psiquiatra para fechar o diagnóstico, mas a gente fica mais sensível, sim, a perceber que aquela pessoa está insegura, aquela pessoa está nervosa. Sim, percebe. Você é evangélica, né? Sou. Evangélica. É, nas suas sessões, já aconteceu de algum paciente ir e de repente com o problema que ele está passando e eu não sei se, se faz parte, né? Você falar de Deus. Claro que cada um tem cada problema é cada problema, mas já aconteceu de, às vezes, você falar de Deus com algum paciente e realmente, na verdade, ele estava precisando mesmo, era daquela palavra espiritual, era daquela palavra de Deus para melhorar a sua vida, enfim, já aconteceu isso? Então, é comprovado cientificamente que a pessoa que tem uma espiritualidade no sentido não de religiosidade, mas que professa uma fé, ela tem melhoras em quadros psiquiátricos, em Sim. quadros de doenças físicas também. Então, eu uso sim dessa estratégia de usar da fé da pessoa. Qual a fé que ela tem? Deixa eu, né, potencializar. Vamos Entendi. pensar nessa fé, nessa sua fé. Por quê? Porque é comprovado cientificamente, através de pesquisa, que o espiritual, aquilo que a pessoa acredita, interfere sim na melhora dela. Então, a gente pode sim usar como um lugar de potencializar aquela melhora daquele paciente, independente da crença dele. Seja aquilo que ele acredita. Vamos trabalhar aquilo que a pessoa acredita. Perfeito. Podcast Pesca, Prosa e Café, 34ª edição, conversando com a psicóloga Denise Seabra, aqui da cidade de São Miguel. Denise, bom, digamos que meu menino ali, o nosso técnico aí, está pensando em ser psicólogo.
Fala pra gente, como é que é financeiramente? É rentável? Compensa os nossos inscritos aí também que está nos acompanhando aí? É, haja vista tanto como o mundo está caminhando aí, né? Para tantas depressões e para aumentar aí os psicólogos, né? Para cuidar desse povo todo aí que vai precisar futuramente. É rentável? Fala pra gente aí. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre isso. O quanto a psicologia ela tem um leque de intervenções. Sim. Porque hoje você encontra psicologia na educação, psicologia hospitalar, psicologia jurídica, psicologia no sentido de fazer testes para Detran, né? A psicologia ela tá muito ampla, né? No SUS, no SUAS, consultórios, né? Recursos humanos, organizações, empresas. Então é rentável sim. E é a profissão do século no sentido que as pessoas cada vez mais têm adoecido emocionalmente. Tem crescido muito, né? A formação em terapias, pessoas trabalham nessa demanda de cuidado do emocional, porque o povo tem adoecido a nível emocional. E a sociedade tem percebido a importância dos trabalhos preventivos, né? Para não chegar ao trabalho preventivo do psicólogo, tanto que existem intervenções no SUS, no SUAS, né, sobre isso. Então, tem sim, tem área de trabalho. Perfeito. Ah, quando você está de férias, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazenda, eu amo É, natureza, rio. olha. Não gosto de pescar, tá Ah, bom? Mas eu gosto de comer o peixe e estar no sim. rio e É o banhar. melhor, né? Gosto de Ah, acampar, né? Não tenho aquela habilidade de ficar ali pescando, mas gosto de acampar, eu gosto muito de natureza. O meu sim. descanso é contato com a natureza, seja uma praia, seja na fazenda do meu pai, mas a natureza para mim é descansar, ver o pôr do sol, ver as estrelas, ter aquele sossego ali daquele barulhinho dos grilinhos, dos bichinhos à noite. Isso me traz muito descanso. Perfeito, já caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo aqui. Como um profissional, digamos que você vai dar uma mini, uma mini consulta aqui pros nossos inscritos aqui. Assim, o que é que você tem a dizer para os nossos inscritos aí com relação aí a essa atuação e com a sua atuação, claro, a atuação do psicólogo e também sobre aquela pergunta que eu fiz, né, para você no comecinho aí, sobre essa questão da identificação do problema, como é que você está sentindo, ou se alguma pessoa está passando por uma das situações que causa depressão, o que é que você tem que falar para os nossos inscritos aí? Então, uma das coisas que muitos eu ouço assim no consultório é as pessoas terem a resistência de ir ao psicólogo como se fosse assim, é coisa para louco, né? E não querer ir pelo preconceito que se tem. É muito importante rever esses tipos de conceitos, porque o terapeuta, o psicólogo, ele está ali para ajudar você naquilo que você não está dando conta. Se você está em um comportamento que você sozinho não está conseguindo sair daquilo, se você está vivendo um humor não está muito legal e sozinho você não está dando conta, porque se você der conta sozinho, maravilha, vida que segue. Agora você tenta de novo e olha você na mesma situação. Olha você repetindo o mesmo comportamento que você está tentando mudar. Se você não está conseguindo mudar aquilo sozinho, é hora de procurar ajuda terapêutica. Para que aquela pessoa, aquele terapeuta, aquele profissional te ajude nesse processo de conquista daquilo que você não está conseguindo conquistar sozinho. Fica essa dica. Não está dando conta sozinho, é a hora de procurar alguém para te ajudar. Perfeito. E você ou algum colega seu já sofreu algum preconceito devido, igual você mesma disse aí, das pessoas achar que o psicólogo é coisa de doido? Acontece isso? Vários pacientes chegam lá que não queria ir, ou adolescentes, que tô doido, não tô louco, é coisa para louco, e depois vai vendo que não é isso, né? Que é uma ajuda para aquele momento, que a pessoa não tá dando conta de lidar com sozinha. Tem muito isso, né? Esses preconceitos, na verdade, achando que ele vai estar afirmando uma Uhum. loucura se for procurar psiquiatra ou psicólogo. Hum. E é interessante, ô Denise, porque isso a gente vê nas séries, nos filmes, novelas, enfim, que a maioria das pessoas tem sim o seu psicólogo particular,
Principalmente celebridades, né? Pessoas que digamos, interagem com muitas pessoas, empresários que, digamos, mexe com um montante grande de empresa, né, um executivo, enfim, todos eles têm um profissional. Então, é mais mesmo que é só um preconceito que tem que acabar, né? E muitas das vezes as pessoas podem ir não simplesmente para resolver um problema, mas para potencializar algo bom, Uhum. né? Potencializar um talento. Igual, por exemplo, esses artistas que vai fazer terapia para interpretar melhor, ou a pessoa que pinta tela vai fazer terapia para desenvolver mais a criatividade ainda, entende? Para potencializar aquilo que ela já tem. E na terapia a gente pode fazer isso também. Perfeito. Bom, a gente vai agora para um quadro, Denise. Eu acho que seu esposo, não sei se ele comentou com você, que é um quadro que a gente tem aqui chamado de bate-bola durante a nossa entrevista. A gente sempre faz aí umas perguntinhas curtas, né, para os nossos entrevistados e eles respondem o mais rápido que eles puderem, né? Então, gostaria de fazer algumas para você. Pode ser? Pode? Comida favorita? Arroz, feijão, carne. Um lugar que você queria conhecer? Estados Unidos. Certo. Último livro que você leu, você lembra? É a interpretação de sonhos de Freud. Não sei porquê, mas eu pensei que seria um livro dele, viu? Sério. Porque eu tô na formação, né? Eu tô Sério fazendo mesmo. uma pós na área, tem que estar lendo sobre. Ah, Denise, se você pudesse voltar assim, hipoteticamente, claro, se você pudesse voltar ao passado e mudar alguma coisa na sua vida, o que é que você mudaria? Era alguma coisa. O que eu Isso é mudaria? sentido que a sua vida foi tudo certinho, né? Sabe por Isso é quê? bom, um Porque bom motivo. assim, eu baseio muito a minha vida naquele versículo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sim. Então, até os desafios que eu passei na minha vida, eu vejo que eu saí mais forte, que eu me tornei uma pessoa melhor, Perfeito. entendeu? Assim, teve um propósito, eu consegui superar e tirar uma lição daquilo, porque é a minha postura. Eu acredito que tudo pode contribuir para o meu bem, desde que eu lide com aquilo dessa forma. Então, acho que eu não mudaria nada, não. Foi bom. Até as dores, as coisas difíceis que eu vivi, me tornaram mais forte e mais humana, me trouxeram qualidades e que talvez eu não teria se eu não tivesse passado. Ou sensibilidade também. Acho que foi importante. E eu creio muito que Deus está escrevendo a minha história. Então, se Ele está escrevendo a minha história, não tenho que mudar, não. Ele está no controle, Ele tem o melhor. Religião. A religião, para mim, é um elo com Deus. É a minha conexão com Ele. Política. Algo muito novo da minha vida, né? No sentido de estar ao lado do meu esposo de uma forma mais atuante. Isso é algo novo para mim. E fé. Tudo. Para mim é tudo. Fé é a base de tudo. Fé para mim é tudo. Fé nas pessoas, fé em Deus, fé naquilo que eu tô fazendo. É importante a gente ter fé em tudo que a gente for fazer. Um aprendizado para finalizar. Aprendizado, que todo processo, por mais sofrido que seja, sempre vai valer a pena. Porque lá no final a gente vai conquistar grandes coisas. Por mais difícil que seja a situação, a gente não deve desanimar. Perfeito. Bom, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Hoje você encontrou, né, um espaço na sua agenda e eu quero te agradecer demais, né? E quero deixar os microfones aí do podcast Pesca, Prosa e Café sempre à sua disposição e você pode ficar à vontade para você fazer as suas considerações finais. Obrigada, Cláudia, por esse convite, né? Que a gente conseguiu organizar esse horário para estar aqui. Desafio de viver a maternidade com responsabilidade, que eu escolhi isso. Viver, cuidar dos meus filhos na infância com compromisso. E
lidar com trabalho e vidas fora também, religiosa e tudo mais. Então foi desafiador a gente conseguir esse horário, mas eu te Sim. agradeço pela sua compreensão e esforço, né, para a gente estar nesse momento aqui. A minha gratidão a Deus mesmo por estar e à minha família, ao meu esposo que sempre me apoia. Ele é um dos grandes apoiadores que eu tenho, que sonha comigo, que me dá respaldo para eu viver os meus sonhos também, os meus projetos pessoais, que a gente precisa ter, né? Projetos pessoais, não só a maternidade, não só a profissão. Minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem proporcionado e estarei sempre à disposição. E obrigada pelo convite. Que é isso, eu que agradeço. Conversamos então com a Denise Seabra, psicóloga aqui da cidade de São Miguel do Araguaia. E como eu disse, mais uma vez, te agradeço muito porque há tempos que eu queria realmente trazer um profissional para falar para os nossos inscritos, né, para os nossos ouvintes, né, sobre essa profissão tão importante e que vai se tornar cada vez mais importante para a sociedade aí, para cuidar das nossas cabeças aí, que isso é muito importante. Gente, eu quero agradecer todos os nossos patrocinadores, quero agradecer o Ronides do Comercial Araguaia, o Romenson da Tijolão, Materiais para Construção, o Hélio da Bruno Ótica também, que são parceiros aqui do canal. Quero agradecer também o Paulo, lá da Móveis Javaé, a Simone também, enfim, todos os patrocinadores, né, o Jansen da Solutec também, o Claudeir do Varandas. E quero, eu sei que vocês não vão, né, em festa desse nicho, mas eu quero convidar a galera, porque no dia 18 de maio, o podcast Pesca, Prosa e Café está trazendo aqui para São Miguel do Araguaia, mais precisamente no Megaton Hall, o cantor Lucas Souza. De repente você que ainda não conhece quem é o cantor Lucas Souza, ele é compositor da música Erro Gostoso, da Simone Mendes, Alimentando Vontade, Zenete Cristiano, Escape, Maiara e Maraíza, também Ex dos Meus Sonhos, Gustavo Lima, né? Evento Cancelado, do Henrique Juliano, também é dele. E tem as suas músicas também, tem Sofá, tem Chorando Pouco, tem Camisa de Força, que é uma das músicas de trabalho dele, e também a música Meu Lado, que está entre as 50 músicas mais buscadas e ouvidas no Spotify Brasil e também entre as 40 músicas mais tocadas nas rádios do Brasil inteiro. E o podcast Pesca, Prosa e Café, em parceria aí com o Megaton Hall, estará trazendo aí o Lucas Souza, que estará cantando seus sucessos e também as suas composições famosas. Mas não é só isso, ele canta de tudo um pouco no Mega Show, um show muito bacana, muito criativo e com certeza com muitas tecnologias visuais, e você com certeza vai adorar. O primeiro lote de ingressos, R$20, você encontra no Frutos de Goiás, Casa do Caçador, e também na Toolsoft Tecnologia. Lembrando também que o show vai começar às 22 horas e tem aí animação antes do Mega Show com o Lucas Souza, tem DJ Dino e também os moleques do forró, e após o término do show do Lucas, eles continuam animando a galera, tá bom? Podcast Pesca, Prosa e Café, 34ª edição. Lembre-se que o desejo da conquista é a primeira condição para a vitória. Boa semana para todo mundo e até semana que vem.